A paz do Senhor, crianças, eu aqui novamente e agora para contar para vocês como foi o nascimento de Isaac. Muito bem. Lembra que no último vídeo nós falamos, que Deus fala a Abraão, que ele teria um filho e nessa época aí Abraão estava com 90 anos, isso mesmo, já estava com 90 anos quando Deus diz a ele que ele teria ainda o filho que Deus havia prometido, para ele, o filho da promessa, Lembra lá no começo da história quando Deus disse que era de sair da meio da parentela dele e ir até Canaã, que lá, Deus ia dar para ele e para os seus descendentes? Lembra disso? Muito bem, Crianças, mais uma vez eu vou estar pedindo para vocês dar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras crianças, certo? Se não se inscreveu, se inscreve no canal, tá? Adiciona o sininho para quando os vídeos forem divulgados, você já está aí sabendo que o vídeo foi divulgado e está assistindo. E outra coisa importante, acompanhe a história bíblica aí na sua Bíblia também, certo, crianças? Agora, crianças, vamos fazer uma oração. Deus, graças te dou por este momento, graças te dou por mais essa oportunidade. Pai, abençoa, Senhor, mais essa história bíblica, Senhor, que vai ser contada, Senhor. Me direciona para que eu possa levar a Tua palavra, Senhor, ao conhecimento de muitas crianças. E que elas também venham aprender do Senhor, Pai, da Tua palavra. É que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E agora vamos ao memorizando de hoje. E o memorizando de hoje está em Gênesis 18 e o verso 2, que diz assim: E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Vamos de novo? E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. Você sabe, criança, esses 3 varões, quem é? Sim, foram os 3 anjos que apareceu a Abraão. Sabe, criança, a Bíblia diz que estava quente naquele dia quando Abraão avistou de onde ele estava sentado à porta da sua tenda, sabe? E aí ele avistou assim e de lá de longe ele viu 3 varões que vinham. E aí Abraão se preocupou com esses 3 homens que estavam vindo. Sabe por quê? Porque estava muito quente, era o sol do meio-dia e era quente, muito quente mesmo. Sabe quando tá no verão, quando chega meio-dia e que é muito quente, não dá nem pra gente, quem tá vindo da escola consegue sentir esse calor que fica, quando é só de verão. Ou quem tá saindo da escola para ir para casa também, que no caminho consegue perceber que calor que era. Então, era um calor parecido com de verão mesmo, sabe? Tava muito quente e era meio-dia. E quando Abraão, avistou, da onde ele estava sentado e que viu aqueles 3 homens, aqueles 3 varões vindo, ele correu ao encontro daqueles homens. Isso mesmo, ele correu ao encontro deles. E olha só o que Abraão fez. Quando Abraão avistou aqueles homens vindo, ele correu à porta da tenda, ele inclinou-se, pegou água, e foi lavar os pés daqueles 3 varões que estavam ali, igual o memorizando disse, em pé agora do lado dele. Certo, crianças? Que bênção, que maravilha, Abraão, ele entrou então dentro da sua tenda
que Abraão sempre morou em tenda, sabe, crianças? Ele não morou em casa, não. Ele morava em tenda. E aí, então, ele entrou na sua tenda e falou assim para Sara: Sara, faz aí bolo, Sara. Prepara aí algumas coisas que nós temos convidado. E Sara, como uma mulher obediente que ela era, ela não questionou. Ela foi lá e fez o que Abraão havia pedido. Sabe, criança, além de Abraão ter pedido para Sara fazer lá, né, o bolo, né, deu até as medidas, né, do bolo que ele pediu para que Sara fizesse. Olha só as medidas, que interessante. As medidas, crianças, vocês vão estar vendo ainda em Gênesis 18, certo? Ele fala para ela fazer 3 medidas de farinha, né? Para fazer o bolo, ó. Ele fala assim: amasse depressa 3 medidas de flor de farinha e para fazer os bolos, né? E aí Abraão, ele não só pediu para Sara, não, ele fez a parte dele também. Ele vai lá onde tá as vacas, né? E toma uma vitela. Olha só que interessante, vitela. Sabe o que quer dizer vitela? É carne de boi fresquinho, isso, tipo bezerrinho ainda, né? E aí, então, ele vai lá, pega a carne do bezerro, né? Para poder fazer, para dar para os moços que estavam ali. Ele também prepara ali a manteiga, né? Do leite, olha só, tudo com muito cuidado, né? Ele ali agradando aquelas pessoas que chegou ali próximo dele, né? E que ele ainda nem imaginava que era os três eram os anjos que Deus tinha mandado. Certo, criança? Que maravilha, né? Como é bom a gente ser receptivo, né? Receber as pessoas com amor, com esse cuidado que Abraão teve, né, crianças? Que lindo, né? A gente também vai aprendendo com a palavra de Deus acerca dessas coisas também. Olha que lindo, né? Como a gente ser receptivo, como a gente receber, né, as pessoas na nossa casa, né? No caso ali, Abraão, ele não tinha uma casa, ele tinha tenda, mas mesmo assim ele correu, pegou a água, lavou os pés, né? Pediu para que Sara, sua esposa, já fizesse ali o bolo, correu lá onde estavam as vacas, né? Pegou o melhor bezerro para poder pegar da carne daqueles bezerros, o leite para fazer a manteiga, e assim, né, Abraão foi muito receptivo ali com os 3 anjos que chegaram na sua casa. Que cuidado, que amor, né, criança? E olha que ele ainda nem tinha vindo ao conhecimento que eram os 3 anjos, né? E é assim, criança, que nós temos que fazer também, né? Convidar Jesus para entrar na nossa casa, né? No nosso trabalho, em tudo que a gente for fazer, e com muito carinho, né? Deixar ele estar à vontade na nossa vida. Que coisa boa, né, crianças? E aí, então, crianças, veio a grande notícia, né? Aqueles homens disseram assim para Abraão, né? Abraão, cadê sua esposa? E aí, Sara, ela estava lá atrás, né? Na tenda, né? Ela ouvia de onde ela estava, o que estava acontecendo. Então, ela não tinha se apresentado no meio deles ali ainda. E o anjo pergunta, né? Cadê a sua esposa? A Sara. E aí, então, os anjos diz para Abraão que ela teria um filho. E sabe, crianças, Sara, como a tia Renata já falou, ela já era avançada em idade, né? Então, sabe o que aconteceu quando ela ouviu que ela teria ainda um filho? Ela, por dentro dela, ela riu. Ela riu porque ela sabia que ela já era de idade, né? Como poderia uma pessoa já de idade ter filho? Foi o que ela pensou, né? E aí, então, o anjo pergunta para Sara
por que que ela tinha rido por dentro, né? E aí ela diz assim, na verdade, gerarei eu ainda, né? Havendo já, havendo já envelhecido, viu? O que Sara falou? Olha a preocupação dela. Ela tinha rido dentro dela. A princípio, Sara, como não tinha dado gargalhada, né? Nada que mostrasse, né, para que ela tinha dado risada, porque a Bíblia diz que ela riu dentro dela. Então, a princípio, ela nem nem assumiu naquele momento que ela havia rido, né? Mas o anjo insistiu e ela diz então para o anjo assim, lá no verso 13, ainda do capítulo 18, lá no finalzinho, na verdade, gerarei eu ainda, né? Havendo já na velhice, né? Já havendo envelhecido, certo? E então o anjo então diz a ela, né, que ela teria sim esse filho e que daqui 1 ano eles voltariam ainda para poder vir conhecer a criança, certo, criança? Então, depois que o anjo dá a notícia, né, a Abraão, a Sara, né, que ela teria o filho, o anjo então se levanta dali, da onde ele estava, né, que era da tenda de Abraão e de Sara, e eles vão em direção a Sodoma, certo, crianças? Eu espero que vocês tenham gostado da história. Continue aí, né, e acompanhando na sua Bíblia, que teremos mais histórias pela frente. E vocês já devem saber aí quem foi o filho que Deus, né, disse que Sara teria daqui 1 ano, né? E quem nasce aí, então, é Isaac, depois de 1 ano, como Deus havia prometido, né? Para Abraão e para Sara. Certo, criança? E na próxima história, vamos falar um pouquinho sobre Isaac. Muito bem. A gente vai falar um pouquinho agora sobre Isaac, certo? Que Deus abençoe. Um beijo e fique na paz.